Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria-me vincular a todos os deputados que anteriormente a mim o saudaram nessa sua presença, nesta sua primeira presença nesta comissão, onde certamente discutiremos durante muitas vezes sobre diversos temas. Eu, ao contrário dos meus colegas originários das regiões autónomas, estou, confesso, menos preocupado com o facto de haver ou não constitucionalidade do diploma e mais preocupado com o simples facto de, sobre os madeirenses, sobre os açorianos, sobre os minhotos ou os algarvios, ir recair uma sobretaxa extraordinária correspondente àquilo que eu designo e continuarei a designar equivalente a um saque de 50% do subsídio de Natal. Este era o elemento central que deveria unificar os originários das regiões e os originários do continente. Senhor Ministro, na página 12 da sua intervenção na conferência de imprensa do dia 14 de julho, o senhor diz que a consolidação orçamental será centrada na redução da despesa pública. Hoje já o reafirmou na sua intervenção inicial. Prioridade ao corte na despesa. E mais, o PSD secundou, pela voz do deputado Duarte Pacheco, dizendo que era preciso implementar um programa duro de redução da despesa pública. E eu queria, Sr. Ministro, que me explicasse, que nos explicasse, como é que se compagina toda esta elencar de prioridades com o aumento de 7 para 11 administradores na Caixa Geral de Depósitos. Dir-me-á, esta questão já lhe foi colocada. Pois foi, mas não foi respondida, pelo menos da forma como eu gostava que respondesse. Eu interessa-me muito pouco perceber se houve uma alteração de governação. O que eu me interessava, e suponho que ao país interessa mais, é perceber se das entradas e saídas, das novas nomeações e das saídas, houve ou não um aumento de cargos e houve ou não um aumento da despesa pública inerente. Isto é que é interessante perceber, e era importante que o Sr. Ministro dissesse hoje, para percebermos se aquilo que são enunciados e postulados de redução da despesa só chegam a determinados setores e a determinadas áreas e não a todas. E mais, esta nomeação de 7 de novos administradores, 3 dos quais que vieram na imprensa, são conhecidas pessoas com um cartão partidário ligadas ao PSD e ao CDS. Eu gostaria de perceber se, do ponto de vista do rigor da admissão destes gestores públicos, foi avaliado o quê? O critério científico, a independência técnica ou a avalização do cartão partidário? Mais ainda, se está ou não está pensado na parte da sua esfera, a esfera do Ministério das Finanças, aquilo que deveriam ser a diminuição dos vencimentos dos gestores públicos nestas empresas, particularmente na Caixa Geral de Depósitos, é daquelas que estamos a falar, indexando-a ou limitando-a ao salário do Sr. Presidente da República, que, como sabe, o Sr. Ministro foi objeto de iniciativas diversas na anterior legislatura, por exemplo, recordo-me de iniciativas do PCP, mas também de iniciativas, nesse mesmo sentido, do CDS-PP, que advogava esta limitação e esta indexação. E, portanto, gostava, Sr. Ministro, de que nos informasse se está pensada no postulado da diminuição da contenção da despesa, há alguma iniciativa de controle, indexação ou limitação dos vencimentos deste tipo de gestores ao salário do Presidente da República. Também gostava de perceber uma coisa. Ontem o senhor esteve numa conferência de um jornal económico e foi presença notada, não só a do Sr. Ministro, como a de vários administradores, primeiros administradores de diversas instituições bancárias, que afirmaram, preto no branco, suponho que terá lido e ouvido, que era preciso alterar o programa do memorando, no que diz respeito à banca.
implicitamente prevendo aquilo que se pode designar por uma eventual renegociação da dívida à banca, da componente da dívida à banca. Eu gostava de ouvir, estou curioso de ouvir a sua opinião sobre estas afirmações e as mudanças do memorando neste aspecto e daquilo que implica de uma eventual renegociação da dívida. Quanto à sobretaxa, Sr. Ministro, vamos ao conceito de universalidade. Sr. Ministro, é capaz de nos explicar por que razão é que o senhor isenta desta sobretaxa extraordinária os rendimentos das pessoas coletivas? Será que não são rendimentos? Será o quê? Que as empresas atravessam dificuldades suplementares, mas olhe, Sr. Ministro, olhe que os desempregados e muita da classe média-baixa deste país já também atravessam enormes dificuldades. Ainda hoje soube de mais uma que foi dos aumentos dos transportes públicos. E, portanto, se invocar o facto do governo anterior ter criado uma derrama estadual em junho do ano passado de 2,5%, votada pelo PSD, também é verdade que nessa altura o IRS e as taxas de IRS também aumentaram. E, portanto, eu pergunto se o Sr. Ministro acha que também dentro do princípio da equidade, isentando as microempresas, isentando os lucros tributáveis abaixo de 2 milhões de euros, por exemplo, estou-lhe a dar uma hipótese, pode ser outro valor, se na parte tributável acima destes 2 milhões de euros, se seria ou não adequado criar também uma sobretaxa extraordinária de 3,5% aplicável a esses lucros tributáveis. Por que razão é que estes rendimentos são diferentes? Continuemos na famosa questão da universalidade. Senhor Ministro, por que é que o senhor não, no artigo 72, que é alguns rendimentos, diz Vossa Excelência bem, porque é que não afeta com a tributação os constantes do número 5 do artigo 72, isto é, os rendimentos de capital devidos por entidades não residentes quando não sujeitos à retenção na fonte. Isto cheira-me a que estes rendimentos de capitais até podem ser por entidades não residentes. Por exemplo, estão-me a lembrar de contas bancárias ou empresas situadas, por exemplo, sei lá, em Gibraltar ou nas Ilhas Caimã, e que são colocados à disposição dos residentes nacionais, não são sujeitos à tributação na fonte e ficam sem tributação adicional. Porquê, Sr. Ministro? Isto é universalidade, isto é equidade. Vou dar mais um exemplo. Artigo 71, taxas liberatórias. Por que razão é que já não falam nos juros dos depósitos, mas os rendimentos de títulos de dívida, cessões de crédito, os rendimentos de valores mobiliários pagos ou colocados à disposição devidos por entidades que não tenham aqui domicílio, estamos a bater no mesmo ponto, entidades externas, entidades domiciliadas, sabe-se Deus onde, e esses rendimentos colocados à disposição de residentes em território nacional não são pura e simplesmente tributados. Porquê, Sr. Ministro? Não corresponde a um conceito de universalidade, não corresponde a um conceito de justiça, não corresponde a possibilidades técnicas eminentemente fáceis de tributar. Então, o que é que se passa? É que sabe uma coisa, Sr. Ministro, contas feitas não por mim, reconheço, por algumas pessoas que vieram a lume na comunicação social, mostram, e eu vou terminar, Sr. Presidente, mostram que se o senhor tributasse estas empresas e estes rendimentos, teria seguramente uma receita bastante superior àquela que obtém pela tributação dos reformados deste país. Muito obrigado.